Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra que acha-se escrita no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se-lhe pão. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque nós não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao 3º dia. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma?
porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. São 3 situações onde Jesus comunicava com seus discípulos em razão do reino dos céus, do evangelho que ele apresentava e também da situação que vivia naqueles momentos. Os irmãos vejam aqui que logo no começo deste capítulo se descreve a aproximação dos fariseus e saduceus ao Senhor, mas não para ouvi-lo ou com a intenção de aprender alguma coisa para a salvação, que era o motivo único que Jesus falava com a multidão e com seus discípulos, mas era para o tentarem. Então a intenção deles não era de aprender ou de conhecer a vontade de Deus através do Senhor, mas era provocá-lo, a fim de ver se ele caía em alguma contradição, algum erro. E nesta condição pediram ao Senhor que mostrasse algum sinal do céu. E o Senhor então disse, respondendo a eles, falou: quando chega a tarde vocês dizem que haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E de manhã, vocês observando e vendo que os céus está assim, tanto vermelho, vocês já dizem que haverá tempestade naquele dia. Mas vocês são todos hipócritas. Vocês sabem diferenciar a face do céu, olhando e vendo, já dá para prever o que pode ocorrer naquele dia. No entanto, vocês não conhecem os sinais dos tempos. Isto vocês não têm conhecimento. E depois lamenta e diz assim: uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado para esta geração, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando, retirou-se dali. Então, os irmãos, vejam que o Senhor Jesus, ouvindo este pedido desses homens, que eram os anciãos da igreja, os sacerdotes, ou melhor, os fariseus e os saduceus, ele não respondeu diretamente o que eles queriam ouvir, mas, percebendo a intenção deles, chamou-os de hipócritas, porque eles conheciam o que era da terra, mas os sinais que eles buscavam, eles não conseguiam ver. E um dos sinais era o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre do grande peixe, e depois então ele cumpriu aquilo que Deus havia determinado. Aqui ele já estava querendo dizer, irmãos, que também esse mesmo tempo ele passaria no seio da terra, para depois dali sair, cumprindo então a missão que o Pai lhe havia confiado. E passando então seus discípulos para outra banda, isso é, chegaram no destino, esqueceram de levar pão. E eles, preocupados então com isto, o Senhor falou para eles: mas vocês não devem se preocupar com a falta de pão, mas se preocupar com o fermento dos fariseus e saduceus. Este fermento, como os irmãos ouviram, não era o fermento que modifica a farinha que se faz o pão. Era um sentido espiritual, que era então a doutrina que os fariseus e saduceus apresentavam sempre contra o evangelho que o Senhor Jesus mostrava. Então, os discípulos, ouvindo isso, compreenderam que Jesus não estava falando do pão, porque ele tinha feito milagres quando não havia pão, ou que o pão não era suficiente. Mas eles compreenderam que deviam se guardar deste fermento, ou seja, desta contaminação doutrinária que eles apresentavam já nos dias do Senhor Jesus.
Mas isso, irmãos, não terminou. Ao longo de toda a história e dos séculos que se passaram, quando então o Evangelho do Senhor Jesus tem estado no mundo e continua ainda até quando Deus assim permitir, haverá sempre o risco da contaminação com esse fermento doutrinário, ou seja, coisas e pontos de doutrina opondo-se ao Evangelho do Senhor Jesus. E ele dizia que eles tinham que acautelar-se, isto é, tomar cuidado. Este mesmo cuidado também é recomendável a todos nós, que estamos sujeitos também a ouvirmos coisas que contrariam aquilo que já temos ouvido para a nossa salvação. Mas nós devemos ter cuidado. E aqui agora, irmãos, nos 2 parágrafos, os irmãos percebem que este fermento, ou seja, este mal que muda os princípios da fé, ele tanto engana de um lado quanto do outro, tanto pela própria fé como pela descrença. Então aqui, pela confiança e fé que Pedro já possuía na obra do Senhor Jesus, o Senhor então perguntou para eles: o que vocês acham ser o Filho do Homem? Quem diz as pessoas? Aí um dizia, deve ser João Batista, outro Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então respondeu já imediatamente, pela fé que o Senhor já havia dado a ele e havia crido: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque te não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Isto, irmãos, foi uma certa consolação, porque Pedro ficou feliz em saber que nele se apresentou a revelação de Deus, o Pai, em confirmar que Jesus era o Filho de Deus. E depois o Senhor fez ali algumas afirmações, dizendo: tu és Pedro, porém, sobre esta pedra, que era ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, heresias, fermentos, coisas contrárias à doutrina não prevalecerão contra ela. Ou seja, esta porta que está aberta, que é Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porque como o Senhor estava com eles fisicamente, e depois que voltou já não mais fisicamente, mas enviou o Espírito Santo para guiá-los em toda a verdade, o mesmo poder que estava entre eles por Jesus fisicamente, também estaria com aqueles que crescem no Senhor Jesus e pela fé receberiam o Espírito Santo. Resumindo, o poder que estava em Jesus também está na igreja, está no povo, para poder vencer e não ser vencido pelas portas do inferno, que estão abertas até hoje. Por isso que Deus até deu de ler agora há pouco esta carta, que é uma prevenção, irmãos, contra as portas do inferno, por onde entra o pecado e o mal que leva as pessoas à condenação. Mas depois, irmãos, mais para frente, o Senhor mostrou ao discípulo que convinha que ele padecesse. Por quê? Para que tudo isso ocorresse, que ele fosse e voltasse ao Pai, para que o Espírito Santo fosse enviado, convinha que ele sofresse e fosse morto, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. Nesse momento, então, irmãos, aparece o fermento dos fariseus, naquele que agora há pouco tinha confessado que Jesus era o Filho de Deus. Pedro, a sua boca há pouco tempo atrás confessa que Jesus era o Filho de Deus. Mas agora, movido por este fermento que estava entre eles, o Senhor Jesus, quando diz isso, Pedro separa ele, puxa ele de lado e diz: olha, repreende o Senhor, como se fosse ele o mestre. Nunca isso acontecerá contigo, tem compaixão de ti. Repreendeu o Senhor, pensando que estava ajudando, porque ele estava sendo movido agora pelo fermento que contrariava os planos de Deus
em seu Filho Jesus Cristo. Quando ele fala isso, irmãos, pensava até que o Senhor elogiasse, por estar demonstrando uma certa compaixão, uma amizade, mas o plano do Senhor era outro, e ele conhecia os corações. Respondeu para Pedro assim: para trás de mim, Satanás, você não sabe, você me serve de escândalo, e não sabes e nem compreende as coisas que são de Deus, mas só as dos homens. Deus nos guarde, irmãos, que ainda que muitas vezes pensemos que estamos servindo a Deus, mas sob influência das heresias que existem neste mundo, que vem pelo fermento de tantas coisas que acontecem, que nos atingem, venhamos a nós pensar que estamos agradando a Deus e estarmos nos opondo à obra do Espírito Santo. Então é necessário que cada um tenha sempre o cuidado para que não sejam tomados nem influenciados por nenhuma virtude maligna que engana. Veja que Pedro, há pouco tempo atrás, confessa que Jesus era o Cristo de Deus. E daqui a pouco o Senhor repreende, porque estava sendo movido pelo adversário. Irmãos, Deus nos guarde disto, porque ninguém está livre disto, não. Todos nós corremos o perigo de, ao mesmo tempo que pensamos ou que agradamos a Deus em alguma coisa, pela nossa ignorância ou falta de conhecimento, venhamos a nos opor à obra do Espírito Santo. E isto para nós é um perigo, porque quem assim faz pode estar cometendo pecados. E o Senhor manda a palavra para nos guardar desta fermentação maligna que no mundo existe hoje, para mudar os planos de Deus na nossa vida. Isto quer dizer, a pessoa pode ter planos de Deus anunciados profeticamente, ou pela palavra, que também é uma profecia, e crer que o Senhor fará determinada obra ou determinada coisa na sua vida. Mas depois, influenciado por coisas contrárias à palavra de Deus, às vezes com certa permissão de cumprir atos pecaminosos, pensando que o Senhor não se incomoda com isso, estarão então sendo usados por espíritos das trevas, contrário à palavra de Deus, pensando que estão bem diante de Deus. E o Senhor manda a palavra para iluminar a nossa mente, os nossos olhos, e limpar os nossos caminhos, irmãos. Aí o Senhor Jesus percebeu que Pedro podia ficar triste com aquela repreensão tão dura. Mas então o Senhor, na sequência, disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Não é que a pessoa que está cuidando da sua vida vai perder, não é isto. Salvar a sua vida, isto é, salvar o seu viver, mesmo contrário à palavra de Deus, achar que deve viver assim, andando no erro, na desobediência, mas não concordar com a vontade de Deus, esse aí corre o risco de perder a vida, ou seja, a vida eterna. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor, não é quem vai morrer por amor do Senhor, mas quem deixar de cumprir as concupiscências da carne, resistir ao pecado por amor do Senhor, esse vai conservar em si o direito da vida eterna. Então diz, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma ou a sua vida? E o que o homem poderá dar para a recompensa da sua alma? Ou seja, para fazer valer as promessas de salvação, o que o homem pode dar? Dinheiro, riqueza? Isso não. Mas depois dizia, o Senhor virá, o Filho do Homem virá da glória do seu Pai, com os seus anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. Mas depois então fez ali uma proposta. Vejam, irmãos, o que é a bondade e a misericórdia de Deus, que conhece em Jesus Cristo a fragilidade do homem. Falou, olha, entre vocês aqui, eu digo que alguém daqui não vai morrer sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. E ficaram os 12 pensando, o que será isso? E logo depois, a seguir uns dias,
o Senhor chama Pedro, João e Tiago. E chama ele: olha, vamos subir aqui no monte comigo. E eles subiram, sem saber o que Jesus ia fazer. Pedro, que estava, de certa forma, triste, porque ele pensava: eu agradei o Senhor de um lado, falando que ele era o Filho de Deus. Pensei em agradar a ele depois, querendo livrar ele do sofrimento. Era o inimigo que estava falando na minha boca. Então eu estava triste. Mas vocês vão subir no monte comigo. E Pedro subiu também. E quando chega lá em cima, irmãos, de repente o Senhor Jesus transformou-se, transfigurou, mudou a sua figura, e a glória de Deus o tomou, e ele resplandecia diante dos olhos dele. E desce ali Moisés e Elias também. Quando eles olham aquilo, irmãos, caíram ali de ver tamanha glória. Mas Pedro, então, agora, assumindo tanta confiança, e ver que Jesus conversava com Moisés e com Elias, certamente falava sobre a lei, sobre os profetas e sobre o plano de salvação que Deus havia posto nele como Filho de Deus. E Pedro, vendo aquilo, então, irmãos, ainda se tem a coragem, levanta: Senhor, o que é que nós construímos aqui? 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outro para Elias, querendo outra vez agradar ao Senhor com os pensamentos humanos. Jesus não falou nada, mas desce dos céus uma voz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quer dizer, irmãos, que o esforço humano pode até atrapalhar, mas a força de Deus na vida daquele que creu no Senhor Jesus não atrapalha, edifica. E alguém que está aqui hoje que pensa: Senhor, eu tenho feito muita força para te agradar, mas não tenho conseguido, porque tanta coisa que aparece, quando eu vejo, eu já errei, já tropecei, já falhei, já cometi tanta coisa desagradável, mas eu quero te agradar. Então vem aqui a palavra nesta manhã, e o Senhor te avisa que se você tem um propósito de agradar a Deus, ainda com as fraquezas que você tem, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Então, quando Paulo orou a Deus pedindo que ele queria ser liberto do mal, e naquela insistência orou 1, 2, a terceira vez que orou, que clamou, Deus respondeu e disse: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça que te cobre já é tudo, já é o bastante. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a irmandade que está aqui hoje, cobertos com a graça do Filho de Deus, ainda que com tanta fraqueza, saibamos uma coisa: o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, na nossa fraqueza. Então, quem está aqui, que quer agradar a Deus, o Senhor te aceita. Ainda que tenha alguns defeitos, a graça está te cobrindo. Você é um agraciado de Deus, a irmã é uma agraciada de Deus. Vá com a tua pouca força, que o Senhor te ajudará. E se alguém aqui espera de Deus alguma bênção, alguma coisa, mas quando olha para dentro de si, se acha tão indigna: Senhor, eu não tenho dignidade, eu não tenho condição de alcançar um bem das tuas mãos, tem misericórdia de mim. Então a palavra nesta manhã fala a mesma coisa, como disse para Paulo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, Pedro se encontrou em fraqueza, mas Deus, olhando, até o exaltou, porque chamou ele para subir no monte e ver ali a glória de Deus. Subir no monte, irmãos, era um trabalho, uma dificuldade. Não pensemos que subir ali onde o Senhor Jesus foi era um caminho limpo, como a gente andando aqui no asfalto. Não, irmãos, certamente era caminho difícil, cheio de pedras e tantas outras coisas, mas eles foram subindo, porque o Senhor convidou: subamos então. E hoje o Senhor ajuda nós a subirmos nas dificuldades que temos, na nossa fraqueza, mas não pare, continue subindo, porque chegando no ponto que o Senhor te espera,
espera, a glória de Deus aparecerá na tua vida. Imagine, irmãos, o que Pedro e João e Tiago viram. O Senhor glorificado era aquele que andava com ele, aquele que sofria junto com eles, perseguido pelos judeus. Agora, de repente, se transforma ou se modifica numa glória daquela, e vê Moisés e Elias falando com ele. Viram então a glória de Deus, e não foi só isto, viram a glória de Deus e ouviram a voz de Deus. Hoje, nesta manhã, quem está lutando para agradar a Deus, para subir no monte das dificuldades para servir o Senhor, quem sabe nesta manhã a glória de Deus também aparece aqui sobre esses que estão ouvindo e por esse mundo afora, e apareça a voz de Deus. Esse é meu filho amado, a ele ouvir. Ouçamos o que o Senhor nos diz nesta manhã. O Senhor nos ajudará nas nossas fraquezas. Glória ao nome do Senhor. Ninguém se sinta derrotado, irmãos, porque muitas vezes nós, por conta de tudo que se apresenta, temos nosso esforço para agradar a Deus, mas quanta coisa que se levanta e nós nos sentimos diante das situações como nada, sem força. O que vai ser, o que será, não sei o que fazer. Mas o Senhor sempre apareceu e anuncia hoje: Deus aparecerá com a sua glória na vida daqueles que estão esperando na sua misericórdia. Que Deus nos dê força de vencer. Ninguém seja vencido pelas dificuldades, pela dor, pelas enfermidades, pelas coisas deste mundo que se opõem. Consideremos que o Senhor avisa pela palavra, como sempre tem feito. Ele está conosco e nos fará mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Então ninguém saia daqui hoje triste: o que será de mim? Será alegria e paz que a palavra nos dá nesta manhã. Quem está entristecido pelas dificuldades e situações intransponíveis, alegra-te agora na presença de Deus, porque Ele te dará a mão e tu chegarás ao ponto que o Senhor está te esperando. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Deus, por mais esta grande oportunidade de estarmos diante da tua presença, Senhor. Agora, num ato de agradecimento por mais esse dia que tu nos deste, principalmente de estar aqui na tua presença, Pai. Te rendemos graça por esse santo culto, que te adoramos, elevamos as nossas petições, os nossos rogos, as nossas confissões, aleluia, os nossos agradecimentos a ti, Senhor. Te damos graça pelos hinos que cantamos, pela oração que tu deste à tua igreja. Aleluia, te damos graça, Pai, pelos hinos, pelos louvores, aleluia, por esta carta que foi lida, por essas santas recomendações, Senhor. Te pedimos nesta oração ainda de agradecimento, guarda-nos das concupiscências da carne e nos ajuda a cultivar, aleluia, os frutos do Espírito pelo amor do teu nome. Senhor Deus, graças te damos maiormente, aleluia, pela revelação e pela exortação da tua palavra. Aleluia, guarda a tua palavra em nossos corações, aleluia, no momento da exortação, Senhor, nos sentimos igual